Manhã Bandeirantes. 10 horas e 59 minutos, voltamos com o Manhã Bandeirantes. Estou recebendo aqui no estúdio o Jorge Oliveira. O Jorge é jornalista. Eu já o conheço há muito tempo. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, não vamos falar esse negócio que conhece há muito tempo, o pessoal fica fazendo conta, não é muito bom não. Mas eu conheço o Jorge, já envolvido com muitas atividades aqui na cidade de Campinas. E o Jorge tem uma paixão aqui em comum, que é o cinema, que são as artes. E a gente quer falar um pouco hoje, eu demorei para entrar nesse assunto, mas eu quero falar isso sobre o Oscar, porque no próximo dia 2 de março nós temos a premiação lá em Los Angeles, a cerimônia do Oscar, e eu convidei o Jorge justamente para falar sobre isso, Jorge, num momento triste que a gente perdeu o Cacá Diegues, né, nessa manhã. Carlos José Fontes Diegues, 84 anos, estava internado já há um tempo, e acabou morrendo, acabou falecendo. E depois a gente fala um pouco mais do trabalho do Cacá Diegues também. Mas o que eu quero saber de você, Jorge, obrigado por ter vindo aqui, por ter aceito o nosso convite, saber se o Ainda Estou Aqui, da Fernanda Torres, tem chance na cerimônia do Oscar. Bom dia. Bom dia a todos. Pois é um ano tão atípico, né? Pela primeira vez nós temos um filme indicado em 3 categorias, no mais importante, o prêmio da indústria do cinema. E a gente está chegando com chances, assim. Em outras épocas, a gente poderia falar assim, puxa, está indicado, já é o prêmio. Lógico que sim. Porém, esse ano a gente tem três chances. Quem sabe a gente consegue uma delas. Uma é melhor atriz, melhor filme e filme estrangeiro. Isso, hoje é filme internacional. Filme internacional. Provavelmente das três a gente tem chance de filme internacional. Até pelo fato de estar indicado também como melhor filme, endossa a importância da obra, né? É um negócio com muito glamour, né, Jorge? Quem vai lá para Los Angeles, no Teatro Kodak, onde é entregue, onde são entregues as estatuetas, ali na frente também tem a Calçada da Fama, um pouco mais ao fundo tem a placa lá, Hollywood. É um negócio que envolve muito glamour. E a gente percebe que, às vezes, eles têm... Não sei se eu vou usar a palavra correta ou não, mas às vezes eu sinto um pouco de preconceito com quem não é americano, na hora de entregar, na hora de classificar e na hora de entregar o troféu. Pois é, o glamour faz parte, né? É um mecanismo, até porque a gente tem que pensar que é um prêmio super importante, é uma indústria, pensa-se em todas as etapas dessa indústria, e o glamour é um ponto importante, o tapete vermelho, que é o momento que acontece antes, né? Tem toda uma preocupação com marcas internacionais de moda, para poder vestir as atrizes que estão indicadas ou estão apresentando algum prêmio. Então existe realmente uma importância muito grande, a imprensa do mundo todo está ali, quer uma entrevista exclusiva com algum artista que passe e que consiga, né? Porque afinal de contas também não é tão fácil. Olha, já foi muito mais complicado, tá? Já foi, Ainda olha, a gente levar em conta que fazia 20 anos que nós não tínhamos um filme brasileiro na lista de indicados como melhor filme internacional, a gente tem que saber que as coisas são mais complicadas, né? Existia sempre o interesse pelo cinema europeu e depois pelo asiático, né? E os latinos ficavam muito de escanteio. Mas nos últimos 5 anos houve uma mudança na fórmula, houve um número maior de pessoas que fazem parte hoje da academia, são 10.500 pessoas do mundo todo, e essa forma essas pequenas mudanças foram importantes para inclusive colocar filmes e países que até então tinham pouca representação na disputa, né? Então hoje a gente tem mais chances porque a gente está vivendo um momento onde a academia está se abrindo mais ao mercado internacional. Se você quiser participar conosco, mande para cá o seu recado, mande texto, viu? Texto pequeno, não mande áudio não, que não dá para a gente ouvir, é complicado para ouvir. 971021493, 971021493, estamos recebendo aqui o Jorge Oliveira, ele é jornalista,
especializado nessa área. Estamos falando aqui sobre a possibilidade da Fernanda Torres levar a estatueta pelo filme Ainda Estou Aqui. Pode ser que ganhe como filme internacional, que você falou, mas a gente quer mesmo é que o pessoal, é que o anunciador, melhor atriz, aqui os concorrentes, ganhou Fernanda Torres. É isso que a gente está esperando, né, Jorge? Pois é, the Oscar goes to Fernanda Torres. É um momento incrível, a gente tem chance, a gente sabe que nós temos esse ano uma grande franca favorita, que é Demi Moore. Primeiro que é uma atriz dos Estados Unidos, então isso a gente tem que levar aqui, é um prêmio muito feito para si próprio. Ela tem uma atuação incrível, um filme bastante complicado. Que a Substância, né? A Substância é um filme de terror de terror corporal. É uma categoria que quem tenta o Oscar não gosta, mas quem sabe esse ano muda. Mas a Fernanda Torres, ela teve está acontecendo um destaque muito grande com ela, porque ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz de drama e muita gente se perguntando quem é essa atriz, né? E a gente viu que nas estreias que foram acontecendo, pós-premiação, do filme sendo cada vez mais visto e cada vez mais reconhecido, o nome dela aparecendo em programas matinais, em programas noturnos, de entrevista, e ela com uma espontaneidade, porque ela é uma pessoa espontânea, ela não é aquela coisa hollywoodiana, toda preparada para falar só aquilo que o estúdio quer. Não, ela é uma atriz descontraída e ela está mantendo essa qualidade, e isso está conquistando muita gente. Nas últimas semanas, eu estou recebendo assim no meu feed de notícias de vídeo, tudo mais, vários influencers norte-americanos que estão encantados com o filme e elogiando e descobrindo uma atriz que eles não tinham ideia quem era, né? A gente tem que levar em conta que ela era uma estrangeira, ela é uma estrangeira e ela era uma desconhecida, né? Aqui no Brasil a gente adora por vários motivos, mas lá fora ninguém conhece. E aí eu estou acompanhando várias pessoas encantadas e entendendo que existe uma outra vida, existe um outro país que tem filmes de qualidade, e esse filme realmente é muito bom, é muito importante, está vindo num momento que a gente jamais imaginaria no passado, e está fazendo uma campanha belíssima. Independente do fato de ganhar ou não, todo o histórico que o filme apresentou e está apresentando nos últimos meses, levando a ideia de que existe uma cultura brasileira de importância, não só a parte mais festiva, né? E aí mostrando uma atriz toda low profile, toda diferente do estereótipo da brasileira, que até então sempre foi conhecida. E ela é uma mulher inteligentíssima, com muita classe e muita simplicidade. Isso está sendo uma coisa bacana de mostrar para eles. A Nath Luquezzi está aqui para falar do tempo, mas ela está me chutando para baixo da mesa, que ela quer fazer pergunta para você. Ah lá, viu? Vocês ouviram o barulho, é o chute que ela me deu. Mas antes de passar para a Nath, eu quero falar, você falou você citou a Demi Moore, e eu selecionei aqui 2 filmes em que eu achei a participação dela sensacional. Um foi Ghost, todo mundo viu. E o outro foi Questão de Honra, onde ela tinha Tom Cruise, Jack Nicholson, Kevin Bacon também. É uma baita de uma atriz, não é, Jorge? Pois é, a Demi Moore é uma atriz que lá nos anos 90 ela estrelou uma sucessão de filmes muito bons, de sucesso. Ela, na verdade, é uma atriz que eu acompanhei o processo, porque praticamente temos a mesma idade, ela tem 60 anos, eu tenho 57. Então, assim, era como acompanhar alguém que você conhecia muito próximo. E ela teve bons momentos, porém, é muito difícil uma atriz... A única participação dela que eu não gostei foi nas Panteras 2, achei meio... Ali era uma fase muito complicada mesmo da carreira dela, tanto que essa volta, né, e o discurso que ela fez no Globo de Ouro, ela fez questão de colocar esse ponto. Uma atriz, ela é realmente descartada depois de um certo tempo, né? A indústria de cinema, ela é muito ingrata, é muito difícil... Por causa da idade? Oh, sim, a idade, a beleza, a estética, tem tudo uma pressão muito grande. Muitas atrizes, atores também acabam sofrendo, mas muito menos, porque os homens acabam tendo muito mais sorte nesse aspecto. Mas as mulheres são colocadas em uma caixinha. São raras aquelas que conseguem se manter muito tempo. A Demi Moore, durante muitos anos, não podemos esquecer, também foi uma atriz que se preocupou muito com a estética.
E essa pressão pela estética é muito pesada. Qualquer procedimento que ela fazia, qualquer mudança no rosto ou no corpo, era usada como pauta para um monte de sites, de páginas de fofoca, colocando ela como uma coisa menor, ou até debochando. Então, o discurso que ela fez no Globo de Ouro, mostrando uma narrativa de uma mulher empoderada, que está chegando a essa idade, e ela está se redirecionando a sua carreira. Ela está provando que é possível, encontrando um papel de qualidade, porque esse é um ponto muito importante, encontrar o papel certo para aquele estilo de atriz, para aquela atuação, e mostrar que, sim, eu sou uma boa atriz. Demorei muitos anos para mostrar e, finalmente, esse é o momento. Jorge Oliveira, jornalista, agora às 11 horas, mais 10 minutos. Eu vou deixar o Jorge tomar um copo de água. Enquanto isso, a Nath Luquezzi fala pra gente da previsão do tempo. Quero saber se vai chover ou não nesse fim de semana. Muito bem, continuamos aqui com o Jorge Oliveira, jornalista, falando sobre o Oscar, sobre a academia. E a Nath Luquezzi, que já tinha me dado 2 chutes aqui embaixo da mesa, quer fazer pergunta pro Jorge. Eu queria falar de Emília Pérez. Como está a situação desse longa? Tem tido muitas polêmicas em torno. Agora ele estreou no Brasil. Quando a gente conversou, ele ainda não tinha estreado. Como que tem sido essa recepção do público brasileiro? Pois é, né? É um filme... Eu assisti em novembro. Ah, assistiu? E aí eu gostei do filme. Ele tem uns pontos interessantes, ele tem um ótimo ponto de partida. Eu não gosto de musical. Então, assim, você já vai, né, com o pé atrás. Nem Mamma Mia, você gostou? Não. Não acredito. Que afronta. Não, eu até, olha, vamos lá. Tem até uns filmes assim que eu até gosto, um pouco mais antigos, assim. Tudo Chicago. bem. Grease, pelo amor de Deus. Grease. Olha, Não, Grease foi ponto de... Eu já dei uma aula de cinema Caramba. uma vez em moda e eu usei esse filme como Maravilhoso. referência nos anos 50. Vitor e Vitória, Cabaré, mas enfim, normalmente, o que eu não gosto, eu vou ser muito sincero, o ator tá falando com você, pare pra você cantar. A música ela tem que entrar num contexto de filme, claro. Mas eu não gosto da pausa da fala e entra a música. Bom, enfim. E Emília Pérez, ele tem isso, tá? Ele coloca a música como uma narrativa de situações. O que acontece? É a grande aposta da Netflix, tá? Para ser o primeiro filme, a produção deles, para ganhar o Oscar. Muito complicado, teve muita polêmica sendo envolvida. Eu já escrevi muito a respeito. Na época, em novembro, eu escrevi um texto falando sobre as questões que estavam sendo apontadas. E era uma transfobia com relação à atriz. Só que depois aconteceram tantas coisas nas últimas semanas, que aí você fala, aí não dá mais para você passar pano em nada, porque o filme foi se sabotando. A Netflix deu a voz para a atriz para sair com a defesa das questões que estavam acontecendo. O problema foi como que essa atriz fez essa defesa. Ela já errou, primeiro de tudo, quando ela apontou que a produção do filme Ainda Estou Aqui, a produção do filme da Fernanda, estava fazendo uma campanha contra ela. Sim. O que ela não tinha provas e era uma coisa injusta, né? Falar que o brasileiro faz um monte de pressões, a gente sabe que faz. Faz. Mas aí ela teria que ser muito clara no que ela tem que falar. E essa mania de você acusar e depois falar assim, quando você depois ela se desculpou, né? Ela fala, não foi bem assim? Então, esse não foi bem assim, nunca dá muito certo. E foi a Folha de São Paulo, né? Ela cedeu uma entrevista à Folha de São Paulo e ela afirmou, com todas as palavras, que a equipe da Fernanda Torres estava fazendo uma campanha contra ela. Exatamente. Então, quando você afirma algo num veículo tão grandioso num país, você tem que provar. E depois, o que acontece, ela veio numa estreia para convidados do filme. Eu assisti um vídeo de uma atriz brasileira, Valéria Barcelos, que é uma atriz transexual, falando dela. Ela participou desse momento e ela teve muito dedos para falar sobre a questão, e eu fiquei pensando, né? Ela não gostou do filme, mas ela não tá querendo falar sobre isso.
Se você rever no perfil da Valéria, você vai entender isso. E aí, naquele momento, em seguida, ela deu entrevista e depois essa entrevista foi reverberada em vários sites internacionais até virar a confusão que virou. Se não bastasse, depois teve a jornalista canadense que descobriu, puxou a capivara dela com os posts que ela fez, a atriz fez no passado, Sim. e esse passado não é tão passado, é coisa de 2023, 2020, 2022, Ontem, né? É, sendo muito recente. muito racista, islamofóbica, inclusive ela foi preconceituosa com a própria academia. Ela estava apontando quando um ator, que é o Daniel Kaluuya, ganhou o Oscar, ela falou assim, ela foi ofensiva. Ela levantou questões do George Floyd, que é um caso seríssimo de racismo, de agressão que teve nos Estados Unidos, que mobilizou, que teve manifestações que foram muito importantes naquele momento. E aí depois ela vai aquela coisa, então, não foi bem assim. Aí tava tudo muito complicado. Depois que pegou fogo, o cabaré estava pegando fogo, aí a Netflix falou assim, não, peraí, você agora está afastada das campanhas, você não falar mais nada, que agora a gente vai tentar consertar para ver o que acontece, se a gente consegue engajar Emília Pérez em alguma premiação. Ela tem três chances de filme internacional, ela é o nosso grande opositor no filme internacional, melhor atriz coadjuvante para Zoe Saldanha e melhor canção. São 3 categorias que ela pode levar. Porém, depois de tanta polêmica que teve, é muito difícil que isso aconteça. Mas nada é impossível. Jorge, eu vou agilizar aqui porque tem umas perguntas chegando. Bom dia, Edson. Quem está me mandando aqui é o Edmilson. Obrigado, Edmilson, que está sempre conosco aqui. A respeito de atores que envelhecem e são deixados de lado, temos o exemplo do Sylvester Stallone, que apostou nos atores aposentados e fez o maior sucesso com o filme Os Mercenários. É maravilhoso. E rever todos aqueles atores dispensam comentários. É a opinião aqui. Ele diz que é super fã de atores veteranos. É o Edmilson. Pois é, então, é muito complicado isso, mas assim, são raras oportunidades que os atores veteranos têm no cinema. Uma boa parte faz séries de TV, que hoje em dia a gente sabe, hoje em dia não, já faz algum tempo que ganham um grande destaque, as séries de streaming. Que bom que tem um campo de trabalho, afinal de contas, as pessoas têm que trabalhar. E cada vez mais nós vemos menos atores que envelhecem nas telas, né? Existe uma pressão muito grande pela indústria de mostrar atores jovens, né? Tanto que a Fernanda Torres concorre com uma atriz de 25 anos, que é Mickey Madison, com o filme Anora. Que eu assisti o filme, ela está realmente muito bem, mas eu sempre penso uma coisa, que eu tenho uma teoria: não é bom para um ator muito jovem ganhar prêmio, porque depois as próximas escolhas muito difícil, nem hein? sempre são muito boas. O Jorge, a gente fica pensando também nas histórias da situation comedy, né? Os famosos sitcoms. A gente não esquece nunca do Friends. Que pena que acabou, não é, Jorge? Se eu contar que eu não gosto de Friends. Ele é afrontoso mesmo. Eu já tinha ouvido falar isso, por isso que eu perguntei. Então, olha, pois é, eu não fui fã, eu assisti as 5 últimas temporadas. Eu me divertia, achava engraçado, os atores são muito bons e eu gostava muito de acompanhar o ritmo, mas não é uma coisa que me conquistou. Eu não sou aqueles que revê, eu vejo outras coisas, mas... E esse tipo de comédia, ela realmente teve uma força lá nos anos 90 até 2000, né? A gente experimenta uma época de muito cinismo, e esse tipo de comédia era uma coisa mais otimista, mais divertida, mais leve. Hoje é muito difícil manter uma comédia como essa, né? Tanto que tem a polêmica da série The Bear, né? Que é o urso, que muita gente assiste e fala assim, mas aonde ser comédia? Pois é, mas eles acham que é uma comédia. E é uma comédia amarga, né? É uma comédia mais melancólica. Os atores, os personagens são carregados com dramas. Então, assim, a gente vê hoje um outro tipo de comédia
que tem destaque, né? E essa sitcom, assim como Friends, já hoje em dia já parece um pouco obsoleta. A gente caminhando para a parte final do programa, tem mais uma pergunta da Nath, tem mais uma minha. Eu vou deixar a primeira primazia para as damas. Com certeza. Eu queria saber o que a academia você acha, porque cada ano eles buscam algo diferente. O que você acha que a academia esse ano tem buscado? Porque tem bastante crítico brasileiro nesse ano, tanto que temos a indicação aí de uma brasileira. Você acha que eles estando nesse posto, assim, eles vão buscar coisas diferentes? A academia, nos últimos 5 anos, mais ou menos, ela resolveu abrir-se para o universo e entender que tem um cinema fora do eixo Europa, Ásia. E também, mesmo nesses espaços, tem filmes excelentes que acabam aparecendo. Parasita, né? Parasita, que foi, até hoje, para mim, sinceramente falando, foi o momento mais emocionante que eu me lembro de anúncio de melhor filme, porque era o meu preferido naquela época. Muito bom. Eu jamais imaginei que pudesse ganhar melhor filme, por mais que as apostas fossem. E tem que se adequar a um outro momento, né? Eles precisam sair da bolha, né? Essa renovação que teve entre os acadêmicos foi para mostrar que, olha, tem que mostrar gente diferente, uma outra diversidade, outras histórias. Nós temos outras narrativas que são muito importantes. Rapidamente, para a gente terminar, Jorge, quero saber se você tem uma noção de qual é o critério para entregar uma estatueta. Porque você pega o Leonardo DiCaprio, por exemplo, e não ganhou com Os Infiltrados, não ganhou com Diamante de Sangue, mas ganhou com O Regresso. Pois você sabe que isso é tão sério porque na história do Oscar tem vários momentos que a gente sabe que foram injustos, né? Nós temos um clássico da Fernanda Montenegro, Injusto. que hoje está sendo reavaliado. Todo mundo já é unânime em dizer que o Oscar era para ser dela, ou da Cate Blanchett na época, e foi para Gwyneth Paltrow, né? Que foi uma campanha bem feita, bem orquestrada, e tinha uma pressão muito grande para ganhar o prêmio. Então, tem muito isso que interfere. É um assunto, inclusive, muito longo esse, que é até interessante de entender que tem mecanismos que funcionam por trás. Não é só ser o melhor momento. É se aquele momento é daquele ator para aquele filme. Muitas vezes, alguns têm chance de ganhar um próximo Oscar, alguns não. Glenn Close foi indicada 7 vezes e não ganhou até hoje. Então nós vamos fazer o seguinte, olha, a premiação do Oscar é no domingo de carnaval. Você vai viajar ou não? Não, serei por aqui. Então eu vou convidar você aqui ao vivo para estar com a gente aqui na segunda-feira de carnaval, porque aí já a gente vai ter o resultado das estatuetas, para a gente conversar se for justo, se for injusto, enfim. Tem mais uma pergunta aqui, saber de você o que você achou rapidamente eu não assisti na Netflix, Lupin, é essa a pronúncia? Lupin. Se você viu. Não vi. Não. Tá bom. E também, a última pergunta também é no caso da Fernanda Torres, se filho de peixe, peixinho é. Sim, lógico. São atrizes diferentes, tá? Sim. Isso que é muito bom, pelo fato de que carregam um DNA do talento, mas em formas diferentes. A Fernanda Montenegro sempre foi uma grande atriz e tem uma coisa de drama, tem uma coisa de intensidade. A Fernanda Torres também e faz isso muito bem, mas ela é mais engraçada, mais divertida, mais carismática, mais popular, mais simples, mais próxima às pessoas. Tanto que o que resgataram de cenas tanto de Vani, sinto um Pikachu. Tapas e Beijos. Então, você vê o poder que ela teve nas gerações mais recentes. Isso é muito bom. Então, pelo fato de ser uma atriz de 60 anos, mas de se comunicar com gente jovem, isso é um grande mérito. Maravilhosa. 11h25, estamos caminhando aqui para a parte final do Manhã Bandeirantes. Jorge, quero agradecer demais os conhecimentos que você dividiu aqui conosco, renovar o convite para você estar aqui conosco na primeira segunda-feira, depois da cerimônia do Oscar. Perfeito. Se eu não errei a conta aqui, é dia 3. Não, é dia 3. Dia 3 de março, para você estar aqui conosco. E para você divulgar suas páginas aí, para quem quiser saber um pouco mais de cinema, quiser conhecer um pouco mais, se ainda não conhece, que eu acho impossível, do Jorge Oliveira, jornalista. Bom, eu tenho um portal chamado Mundo Moda, eu escrevo vários posts nele. Tem as minhas redes sociais, pode ser encontrado no Instagram pelo jorge.marcelo.oliveira. E qualquer dúvida... Mundo Moda, não é? Mundo Moda é onde tem vários textos que eu estou escrevendo. Inclusive, eu estou bastante ativo nas últimas semanas, que tem uma pressão de gente que pede coisas.
E eu estou muito envolvido com esse assunto, sempre gostei muito de cinema. Então, assim, para mim é um prazer falar sobre isso e muito obrigado pelo convite. Tchau, Nath. Tchau, até amanhã. Amanhã não. Amanhã é sábado, até segunda-feira. Eu tô querendo vir trabalhar no sábado. Até segunda. Flávio, né? Muito obrigado, Flávio, Obrigada, por ter Flávio. vindo também. Danilo, Leandro, um grande abraço para vocês. Bom final de semana para o nosso ouvinte também. 11h27. Olha, vem aí o Nossa Área, com o CH batendo mais pesado a cada dia. Bom final de semana para vocês. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O uso de inteligência artificial pela Secretaria de Saúde de Campinas impulsionou a vacinação contra a dengue e fez a procura pela segunda dose aumentar em 152% em 2 meses. O recurso foi implementado com o objetivo de convocar as crianças e adolescentes com esquema de imunização incompleto e elevar a cobertura. A comunicação é feita via WhatsApp com pais ou responsáveis por meio da ANA, assistente virtual da pasta, pelo telefone identificado como Acesso Fácil Saúde Campinas. Os centros de saúde aplicaram 1.753 segundas doses em janeiro deste ano, 47,5% a mais do que as registradas em dezembro de 2024, mês em que houve o primeiro uso de inteligência artificial para impulsionar a vacinação. O crescimento corresponde a 152%, quando há um comparativo com novembro do ano passado, onde apenas 696 doses foram contabilizadas. A saúde digital disparou quase 7 mil mensagens na iniciativa mais recente. Para se vacinar, não é preciso realizar agendamento para receber a dose contra a dengue. Basta levar o documento de identidade com foto. As salas de vacinação funcionam conforme o horário de cada centro de saúde. Endereços e contatos estão disponíveis na página vacina.campinas.sp.gov.br. De Campinas, João Almeida. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa Área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Semana, Nath. Infelizmente não trago boas notícias para quem não estava esperando chuva para o final de semana. Estávamos empolgados, né, com as máximas altas, achando que o finalzão de semana ia ser marcado sem muita presença de chuva, mas não, gente. A chegada de uma frente fria aqui na costa de São Paulo, de todo o estado, aumentou o risco para chuvas fortes em diversas regiões aqui das as cidades aqui da região. Então, realmente, gente, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, as chuvas vão ser bem generalizadas, bem intensas na faixa leste aqui do estado e podem ocorrer volumes bem significativos, viu? Inclusive, esse tempo, esse cenário severo deve persistir até sábado, já que essa frente fria vai canalizar bastante umidade lá do norte do país, aquela onda da de calor? Amazônia. Então, gente, já foi-se com Deus, mas hoje está ainda com a atuação da onda de calor. Essa frente fria tem chegado, vai chegar agora, essa sexta-feira. Então, apesar da frente fria, o calor continua nos próximos dias, sim.
tá? Até porque essa passagem, ela só aumenta mesmo o risco para chuvas intensas. Ela não decai muito com as temperaturas permanecem altas. Eu não sei se vocês se assustaram, mas ontem o CEMADEM, ele soltou um novo aviso, né? Sobre a possibilidade de enxurradas, inundações nas cidades. Eu levei um baita de um susto. Ah, é? Tinha acabado de sair do ar e o celular começa a tocar. Exatamente, essa é uma ação que eles estão fazendo mesmo para alertar os riscos e tudo mais. Então, o risco maior são para cidades, né, que têm margens de rios próximas. Então, Atibaia, Capivari e todos os seus afluentes. Você sabe que esse foi um tema de discussão na minha família, a questão dos alarmes sonoros, né? O pessoal, pô, mas a gente está dormindo, o camarada bota aquele alarme lá. Aí a Marlene, minha esposa, falou assim, mas é um aviso sonoro, se for pra, se você pra ser silencioso, pra não ser é? silencioso, não adianta nada. Uhum. É como se um carro de ambulância ou de polícia tivesse com pressa e começasse assim, olha, por favor, você não poderia me deixar. Não dá, tem que botar o alarme. Claro. Só que a gente assusta, né? Você assustou? Eu assustei. Mas o meu maior problema de tudo isso é se a gente estiver no ar na hora. Mas como vai tocar o de todo mundo, vai ser algo comum, normal. Eu achei excelente. Então, finalzão de semana com previsão de chuva, porém com um tempo bastante abafado. E no domingo, essa situação pode vir a melhorar com diminuição de riscos para chuvas. E claro que eu vou atualizando vocês na próxima semana.